Que isso aqui, olha só, meu amigo, olha só, aqui, isso aqui não funciona aqui, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma, R$ 500, meu amigo, isso 5 salários mínimos, custa no supermercado essa imagem, e tem gente que compra. Agora, se você quiser também um santo, uma santa mais barato, você encontra até por 100, você encontra até por 100. Será que Deus, o Criador do universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível? Olá pessoal, graça e paz. Hoje eu estou ressuscitando um vídeo morto. Morto porque você não irá encontrá-lo na internet, tá? Você pode vasculhar YouTube aí, pelo menos até onde eu fui, pesquisei e não consegui encontrar. Estou falando daquele vídeo antigo a respeito daquela polêmica, né? Que o pastor da Igreja Universal que chutou uma santa, e aí os católicos criaram toda uma história de conversão deste pastor. Isso foi divulgado, virou música sertaneja, foi divulgado em periódicos de apologética católica, em jornais católicos, na internet. Quer dizer, virou um bafafai, né? O pastor havia se convertido porque ele havia recebido uma aparição da Aparecida, tá? Bom, eu vou deixar você assistir o programa do Ratinho. Ele foi tirar às claras isso aí, tá bom? Ele foi tirar satisfação. Olha, realmente isso aí aconteceu? O pastor se converteu? Ou isso aí é fake news? Nem existia esse termo fake news na época, né? Mas ou isso aí é uma mentira, é uma enganação. E aí você vai ver como que procede um dos principais apologistas católicos da época, que é o Frei Boaventura, né? Qual é o argumento que ele dá para poder justificar a história inverídica, mentirosa a respeito da conversão, da suposta conversão do bispo Von Helder. Vamos assistir aqui. Ok, Ratinho, vamos continuar desvendando o mistério da vida atual do pastor Ixutoa. Bom, só para a gente relembrar, no começo do programa, para você que não estava assistindo, aquele caso polêmico da santa, daquele bispo, né, que ele chutou a santa, e daí surgiram algumas conversas, que boato e tal e coisa, e daí saiu no jornal. Importa é só boato, diz que, daí isso, Madalena, microfone para Madalena, a gente vai ligando o que é. Mas a partir do momento que alguma coisa é publicada, que esse programa pode investigar, nós vamos atrás. Exatamente. E foi isso que nós fizemos. Exatamente. Então vamos mostrar. Você tem a paciência para... Eu ainda vou rodar a história todinha primeiro, para que as pessoas que não assistiram no começo do programa assistam. Daqui a pouco eu quero notícia desse assunto. O que aconteceu com o bicho? Veja o que saiu publicado do jornal, vai. Quem não se lembra dessa imagem que chocou o Brasil, e em especial os católicos? Já faz 9 anos que o bispo Sérgio Von Helder, da Igreja Universal do Reino de Deus, chutou a imagem da padroeira do Brasil. Isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma. Houve protestos dos devotos de Nossa Senhora e o bispo acabou saindo do país. Agora, tanto tempo depois, a revista católica Pergunte e Responderemos publicou um artigo relatando o que teria acontecido com Von Helder. Veja bem, essa revista Pergunte e Responderemos não é só uma revista católica, é uma revista de apologética católica, tá? Onde o Frei Boaventura ele sempre dava as respostas apologéticas a algumas questões ali que as pessoas perguntavam a respeito da Igreja Católica, a respeito da fé evangélica, enfim, tá? Deveria ser uma revista de responsabilidade muito grande, de verificar fatos, tá? De trabalhar com pesquisas e não com boatos. Mas o que eles fizeram, né? Por causa da sua sanha antiprotestante, já foram e publicaram uma mentira. Porque os católicos, é bom a gente explanar isso. A Igreja Católica tem um monte de lendas que eles tomam como verdade. Se você entrar nas páginas do Paulo Ricardo e desses sites, desses tradicionalistas aí, vocês verão um monte de histórias cabeludas, gente, coisas absurdas. Por exemplo, um cara que perdeu a cabeça e saiu pregando durante meses com a cabeça na mão, e eles tomam isso como verdade. E aí, várias conversões de pessoas e relatos e histórias que é tudo invencionice, mas eles tomam como verdade.
Sem falar das mentiras sobre Martim Lutero, né? Martim Lutero é uma das pessoas que são mais alvejadas com essas mentiras. Tem até canal católico falando que Martim Lutero se converteu no seu leito de morte, renegou o protestantismo no seu leito de morte, e por aí vai. São mentiras em cima de mentiras. E o que nós estamos colocando aqui é apenas um estudo de caso. É apenas um caso à parte que vai exemplificar de maneira estrondosa como que os católicos utilizam da falsidade, da mentira para ou denegrir os protestantes ou então para defender as suas doutrinas. Uma história impressionante que também foi publicada mês passado no jornal O Santarritense, de uma cidade no interior de São Paulo, num artigo do padre Battistini. O artigo do jornal conta que logo após o episódio, o bispo Sérgio von Helder passou a sofrer de fortes dores na perna esquerda. As dores iam se intensificando a cada dia, até que ele resolveu procurar um médico. Após os exames, o médico não encontrou nada de errado, mas as dores aumentavam e o bispo teria resolvido procurar ajuda no exterior. Lá nos Estados Unidos, recebeu todos os cuidados necessários e foi atendido por uma equipe especializada. Durante sua permanência no hospital, todas as noites ele recebia os cuidados e a atenção de uma enfermeira muito dedicada, uma mulher negra que conversava muito com o bispo, enchendo seu coração de esperança e insistindo que ele logo ficaria bom. E foi o que aconteceu. Logo o bispo se recuperou e teve alta. Só que antes de deixar o hospital, fez questão de dar uma festa de agradecimento para a equipe que tão bem o atendeu. Mas no dia da festa, o bispo teria sentido falta daquela enfermeira tão especial que o atendia no turno da noite. Ele pergunta ao diretor por que a enfermeira não estava na festa. Foi aí que teve a grande surpresa. O diretor do hospital garantiu que não havia nenhuma enfermeira negra cuidando do bispo durante a noite. Von Helder não se conformava. Afinal, ele passou muitas noites conversando com aquela mulher. Não era possível que ela não existisse. O artigo do jornal afirma que, diante disso, o bispo ficou convencido de que em todas aquelas noites teria recebido a visita não de uma enfermeira, mas da própria Nossa Senhora Aparecida, que o teria contemplado com o milagre da cura. E a partir daí, o bispo teria se convertido ao catolicismo e se transformado num fervoroso devoto da santa, representada naquela imagem que um dia ele chutou. Depois da publicação da notícia no jornal e na revista, nós resolvemos apurar para saber se esse milagre era verdadeiro. Nós vamos falar com todas as pessoas envolvidas nessa história. Mas como cada uma dessas pessoas é de uma cidade diferente, nós vamos telefonar primeiro. Vamos ver o que elas têm a dizer sobre isso. Vamos começar pelo padre Battistini, que escreveu o artigo no jornal. Eu recebi isso num e-mail. E esse jornal aí é de um amigo que é da minha cidade, esse jornal. E eu mandei como mando e-mail para todo mundo, entendeu? E ele publicou. Eu não pedi para publicar. O cara está tirando o corpo fora, né? E agora? Eu falei, e agora não tem a veracidade disso. Pois é, mas saiu com o seu nome, não saiu com o nome do seu amigo. Pois é, Madalena do céu não pode fazer isso, não. O que não pode fazer é o senhor, que não pode deixar publicar uma matéria assinada sem eu ter certeza. Eu vou ter que fazer uma justificativa no jornal. Eu ainda Mas por que ele mandou o e-mail? Se ele sabia que esse e-mail era uma história falsa, inverídica, por que ele repassou esse e-mail? Ele repassou porque ele acreditou que isso era verdade, né? Agora, depois que a reportagem foi atrás, está questionando ele, aí ele está tirando o corpo fora, né? Olha a irresponsabilidade dessas pessoas. desculpas, porque não tem a veracidade dessa situação. O padre diz que se baseou num sermão feito pelo padre Edmilson numa missa transmitida por uma rede de televisão chamada Canção Nova. Então, essa Canção Nova é da minha cidade, é uma rede de TV católica, tá? Da Igreja Católica. Então, veja a proporção que isso está tomando. Então, a pessoa, ela inventou uma história, criou uma história do nada, mentirosa, e isso foi sendo passado, reforçado, retransmitido e acreditado. Olha o volume que isso está tomando, gente.
Vamos ligar para ela. Agora eu queria saber de onde que o padre Edmilson ouviu essa história. Tá bem. Tá. Eu dou um retorno para você, fica tranquila. Vamos ligar para o editor responsável da revista Pergunte e Responderemos, Dom Esteban Bittencourt. Ora, para do último sair até o presente momento não chegou, não. A gente insiste. Vamos ligar no dia seguinte. Tudo de novo, para todo mundo. Ó, essa é a voz do Dom Estevam. Olha a desculpa esfarrapada. Olha o argumento dele. Poxa vida, o cara, ele escreveu um livro de apologéticas, né? Ele tem um livro lá contra o espiritismo. É uma pessoa que tem um nome. Agora, olha a desculpa dele. Eu boto de costas para isso, é uma confirmação. Doutorado, por igreja, isso é um vozerio, Isso é um vozerio, um boato que corre por aí. Mas não há confirmação. Agora ele vai se contradizer. Ó, ele tá falando que é um boato, é um vozerio que corre por aí sem comprovação, sem confirmação. Agora, olha o que ele vai dizer agora. boato de costas para isso, é uma confirmação. Doutorado, por igreja, a Igreja Universal nunca desmentiu essa notícia. Se fosse falsa, teria desmentido que eu... Ó, ó, gente, meu Deus do céu. Primeiro o cara fala que é uma notícia sem confirmação, que é falsa. Aí ele fala que a Igreja Universal, esse é o argumento dele, né? É a base para ele acreditar que é verdade. A Igreja Universal nunca desmentiu. Se fosse falsa, ela teria desmentido. Gente, a Igreja Universal, ela não se pronunciou porque o negócio tomou uma proporção enorme com o tal desagravo a Nossa Senhora e a Rede Globo, claro, né, entrou na briga por causa de questões das duas emissoras e foi o prato cheio para a Rede Globo colocar, volumar o negócio. E então foi essa a questão. Mas o que ele deveria ter feito? Checado se isso realmente era verdade. Agora ele não dá o braço a torcer e sai com esse argumento fajuta de que, olha, a Igreja Universal não pronunciou, então quer dizer que é verdadeira. Meu Deus do céu, né? Essa é a apologética católica, né? São os apologistas católicos, né? Isso até hoje, pessoal, tá? Os católicos trabalham até hoje dessa maneira. Até hoje dessa maneira. Eu nunca desmentiu. Estou procurando o padre Edmilson. Então, o padre Edmilson, ele está no confessionário. 9 anos atrás, um outro bispo da Igreja Universal esteve muito próximo de Von Helder naquele triste episódio. O bispo Sérgio von Helder não cometeu crime algum, nenhum dolo, porque ele não entrou em nenhuma igreja, na casa de ninguém, para quebrar imagem, para violentar ninguém. Ele apenas comprou com o próprio dinheiro dele uma imagem feita por qualquer artífice. E hoje ele vem aqui para ajudar a esclarecer essa história. Onde anda Von Helder? Teve mesmo a dor na perna? Foi mesmo digno de um milagre e da enorme generosidade da santa que ele tanto desprezava? Vou conversar agora, pode entrar aqui o pastor, o Dedini, eu não sei, ele é bispo Dedini, não é isso? Pastor Dedini que com o tempo que era da Igreja Universal, acompanhou todo esse episódio. Pastor Dedini que é um dos homens. Bom, aí agora o Ratinho vai ficar conversando com ele e tal, não tem muita relevância agora para nós. Ele vai desmentir, claro que é uma mentira, né? O próprio Von Helder escreveu posteriormente um livro chamado Um Chute na Idolatria, falando sobre o caso e confirmando as suas teses teológicas, né? Para você ver como que era mentirosa a história toda inventada sobre a conversão aí do bispo da Igreja Universal. Eu não estou falando que ele fez tá certo ou tá errado, tá? Não estou falando disso aí, nem quero entrar nesse mérito. A questão é o seguinte, o que foi feito em cima disso é uma grande patifaria. O que os católicos fizeram, o que a Rede Globo fez, né? E principalmente o que a Igreja Católica fez depois, inventando uma história mentirosa, publicando em jornais, publicando em revistas, músicas foram criadas em cima disso, a internet, na época, hoje você não vai encontrar, os católicos tiraram, mas na época eu deveria ter copiado, eu deveria ter dado um print nas telas, né? Mas como era no começo da internet ali, não sabia mexer muito bem, eu fiz um artigo no site do CACP, tá até hoje, depois de uns 4 anos, quando começou a rolar essa história aí, eu fui verificar,
né? Se eu não me engano, entrei em contato com o pastor Didini também a respeito disso. Comprei o livro do bispo Von Helder, é um chute na idolatria, e fiz um artigo refutando essas mentiras que estavam sendo propagadas aí pela comunidade católica, tá? Então, pessoal, o catolicismo sempre se estribou em falsidade e na mentira, sempre, tá? Não falo que todos são assim, não são todos, e não são todos os apologistas, mas isso é um grande exemplo do que faz alguns ou uma boa parte aí desses chamados apologistas de internet, né? Mentindo, inventando números, denegrindo, enfim. Só para nós não deixarmos cair no esquecimento. Esse vídeo aqui é uma raridade, você não vai encontrar ele na internet. Se você encontrar, eu não sei se realmente está dessa maneira aqui, tá? Mas só para nós lembrarmos desse episódio fatídico aqui do Chute na Santa. Tá ok? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.